Deus, ainda aproveitando o momento que os nossos irmãos estão em pé, eu gostaria de fazer a leitura com vocês no livro dos Salmos, Salmo de número 23. Salmo de número 23. Um salmo bastante curto e conhecido, tem apenas 6 versículos. Salmo de número 23. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e então habitarei seguro na casa do Senhor para todo sempre. Ainda aproveitando a família do presbítero Everton, gostaria de pedir para a Rinar orar para nós nesse momento, uma oração de iluminação. Vamos orar para a serva do Senhor. Meu Deus, nós, uma vez mais, nos pedimos ao Senhor, agradecidos ao Pai pela oportunidade de estarmos na tua casa. Estamos louvando ao Senhor, estamos louvando ao Senhor. E mais uma vez pedimos, ó Deus, a tua graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, salva as nossas orações, as nossas mentes. Nos ajuda, Deus, a entender os teus ensinos, a tua palavra. Abençoa, ó Deus, a vida do Senhor, a graça, a sabedoria. Deus, vai falar o que é a tua vontade. Assim oramos, ó Pai, agradecidos por estarmos aqui, por tudo, ó Deus, que tu és e tens sido. Te louvamos assim, pedindo a tua misericórdia sobre as nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode tomar o seu lugar? Meu propósito com este sermão nessa noite é trazer conforto e consolo para o seu coração. Eu nunca estive tão necessitado do Salmo de número 23 como estou agora. Nunca estive precisando tanto das palavras desse salmo como estou precisando nesse momento, e Deus graciosamente me concedeu as palavras que estão no Salmo de número 23. Eu quero chamar este sermão, então, um sermão bastante longo. Eu demoraria pelo menos 1h30 para pregá-lo inteiro, então nós vamos dividi-lo, como eu sempre tenho feito. Não há necessidade de pregar o sermão inteiro, nós podemos dividi-lo em 2 partes. Bem, então nós vamos fazer a introdução, a narrativa. Vou mostrar para vocês a parte mais importante desse salmo, que é onde está nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em seguida, eu espero conseguir pregar o primeiro ponto desse sermão, e os próximos pontos, então, fica para os domingos seguintes. Então, o Salmo 23, junto com João 3,16, eles formam aquele conjunto de textos da Escritura Sagrada que são mais comuns em toda a terra. Salmo 23 e João 3,16. Às vezes você se depara com o Salmo de número 23 estampado em pequenos cartões, em alguns lugares onde você vai. Às vezes você se depara com ele estampado em uma caneca ou algumas pequenas frases deste salmo. Outras vezes você vê este salmo no salão de beleza, ali fixado na parede. Às vezes você vê ele numa sorveteria, numa oficina. Às vezes você vê ele também num pequeno folheto dentro das casas, em um quadro. Enfim, você sempre se depara com o Salmo de número 23. É bem possível que este salmo esteja presente em todos os lugares, justamente porque ele é um salmo que leva conforto ao coração das pessoas. O Salmo de número 23, ele vai acompanhando as pessoas no seu dia a dia, em todos os lugares
onde elas estão. Por quê? Porque é um salmo que leva conforto ao coração daqueles que precisam. Embora existam muitas outras orações, muitos outros salmos que fazem com que o nosso coração fique cheio da presença do conforto de Deus, mas o Salmo 23, ele tem preferência pelo povo. As palavras do Salmo 23 são aquelas palavras que são proferidas por alguém que está buscando conforto espiritual. Alguém que está buscando consolo, alguém que está com a alma inquieta e que então precisa de consolo. Isso é recitado através do Salmo 23. Então aqui está o motivo pelo qual esse salmo é um dos textos mais conhecidos da Sagrada Escritura, juntamente com João 3,16. É um salmo que tem a ver com o sentimento de conforto, é um salmo que tem a ver com consolo. É um salmo que tem a ver com aquele que deposita sua confiança no Senhor, é cuidado pessoal pelo Senhor. Ele recebe os cuidados do Senhor. Este é um salmo, então, que é um salmo de confiança, dentre tantos salmos que nós temos: salmo de lamento, salmo de ação de graças, salmo de confissão de pecados. Nós temos também o salmo de confiança, que é o salmo de número 23, é este estilo. É um salmo que trata do cuidado de Deus, que trata do carinho de Deus, que trata do conforto, do consolo que Deus tem com aqueles que confiam nele de todo o coração. Aqueles que confiam no Senhor podem encontrar descanso no Senhor. A sua alma pode ser confortada pelo Senhor. Nada falta para aqueles que confiam no Senhor, nada falta para aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Não falta descanso, verso de número 2. Não falta refrigério, verso de número 3. Não falta diretriz, verso de número 3 ainda. Não falta companhia, verso de número 4. Não falta consolo, verso de número 4 ainda. Não falta sustento físico, sustento material, verso de número 5. Não falta alegria, ainda no verso de número 5. Não falta proteção, ainda, verso 5. Não falta satisfação, verso de número 6. Olha só que grande bênção é o Salmo 23. O Salmo de Davi. Então Davi faz o seguinte nesse salmo: ele olha pelo retrovisor da sua própria vida e ele então começa a exaltar e a engrandecer o nome de Deus por conta da fidelidade, por conta do cuidado que o Senhor teve com a vida dele. Ele está olhando para a sua própria vida, está olhando as dificuldades pelas quais ele passou e está começando então a falar do cuidado que Deus tem com ele em cada uma dessas circunstâncias. Então, além disso, o salmista, ele celebra o cuidado pastoral de Deus, um cuidado íntimo, um cuidado perfeito, um cuidado pleno que Deus tem pela sua vida e também tem pela nossa. Aqui está o salmo que expressa então como Deus vê e como Deus cuida dos seus filhos. Deus vê os seus filhos como ovelhas completamente dependentes, e Deus cuida na totalidade da sua e da minha vida. Nada escapa do olhar atento do Supremo Pastor, que é Deus. Esse salmo geralmente ele era cantado em duas ocasiões. É difícil a gente discernir em que momento exatamente ele era cantado. Talvez em uma ocasião ou em outra, talvez nas duas ocasiões ele poderia ser cantado. Momento de celebração e tempo de perseguição. Um contraste, né? Momento de celebração, alegria. Momento então de perseguição, tristeza, em que as pessoas então precisam de conforto. O momento de celebração geralmente
era cantado o Salmo 23 como uma espécie de ação de graças, quando o povo estava reunido e juntos estavam comendo, às vezes no templo ou às vezes em alguma casa específica. Então o Salmo de número 23 ele era cantado. Por quê, pastor? Para fazer com que Deus participasse daquele momento. Se o povo está feliz, Deus é a fonte daquela felicidade. Deus é quem providenciou aquela felicidade ao povo. Então eles cantam nestes momentos de celebração, nestes momentos de ação de graça, relembrando o cuidado pessoal que Deus tem por eles. No segundo momento, então, em tempos de perseguição, pode ser que o Salmo 23 fosse então cantado por algum israelita que estava sendo perseguido e que então encontrava refúgio dentro do templo em Jerusalém. Vocês já me ouviram explicando a vocês que a segunda vez em que o templo foi destruído, os judeus eles se acolheram com as suas famílias dentro do templo. Foram todos queimados lá dentro, infelizmente, porque estavam em rebelião contra o Senhor. Seja como for, o templo muitas vezes era um local onde o povo se abrigava, onde o povo se escondia. Se é esse o caso, o salmo então é dirigido para confortar aqueles que estão fracos, aqueles que estão se sentindo perseguidos, aqueles que estão se sentindo desamparados, aqueles que precisam de conforto e consolo, podem encontrar no Salmo 23. Sinceramente, eu acredito que o Salmo 23 ele cabe em momentos de celebração, onde nós vamos relembrar aquilo que Deus fez por nós, o seu cuidado no passado e também a alegria que Ele está providenciando no presente. E nós também podemos cantar o Salmo 23 em tempos de angústia, como é o que eu estou vivendo agora, em tempos de perseguição, em tempos de desconforto. Em todos os casos, o Salmo de número 23 é um acalento e é uma bênção para os nossos corações. Nós sabemos pelo relato da Sagrada Escritura, mais especificamente lá em 2 Samuel 16, que o salmista Davi, ele mesmo era um pastor daquilo que nós chamamos de gado miúdo, ovelhas, cabras, bodes, isso seria então um gado miúdo. Davi, ele era um pastor desse tipo de gado, ovelha, não é? Agora mais tarde, Deus chama Davi e vai comissionar Davi para que ele seja rei sobre o povo do pacto. Okay? Isso vai acontecer lá, nós lemos isso no Salmo 77, verso 21, Salmo 78, Salmo 71, Salmo 72, são todos os salmos onde Davi retrata esse momento em que Deus o chama como pastor do povo. Agora, Davi pastoreava ovelhas, Davi pastoreava cordeiros, Davi pastoreava gado miúdo. Mais tarde, Deus o chama para pastorear o seu povo, para reinar sobre o seu povo. Agora veja como é interessante, no Salmo 23, Davi diz que Deus é o supremo pastor. Ele não é o pastor. Deus é o pastor do seu povo, o grande pastor, e dele, inclusive, de Davi. Nesse sentido, então, a verdadeira liderança e o verdadeiro pastoreio pertencem não a Davi, pertencem ao Senhor. Davi está ali reinando, pastoreando o povo, mas quem está cuidando do povo por intermédio de Davi é o Deus do pacto. Da mesma forma, nós vemos Deus cuidando do povo da nova aliança, meus amados irmãos, através dos presbíteros, através dos diáconos, através dos seus pastores. Ele distribui o seu cuidado e cuida de cada um de vocês da mesma forma. No Salmo 23, Davi diz: olha, eu não sou um grande pastor, não. O pastor de verdade é o Senhor. A verdadeira liderança pertence ao Senhor, que é Deus de Israel. Davi, por sua vez, cabe apenas a tarefa de ser um cantor.
de ser um mero rei que evidencia o cuidado e o reinado de Deus. Eu vou tentar ilustrar isso de uma forma muito simples para você. Elvis Presley é alguém muito conhecido, pelo menos daqueles que são aí mais vividos, assim como eu, e ele também é chamado de o rei. E uma vez alguém tentou chamá-lo de rei. Elvis disse assim: olha, rei é Jesus, eu sou só um cantor. Agora aplique isso à vida de Davi. É como se Davi olhasse para nós e dissesse assim: olha, pastor mesmo é Deus, eu sou só um salmista, eu sou só um compositor de poema. Rei mesmo é Deus, líder forte mesmo é Deus. Eu sou um pequeno rei que aponta para o meu Senhor. É isso que começa a acontecer então no Salmo de número 23. E a pergunta mais importante que nós queremos fazer ao Salmo de número 23 é: onde está o meu Jesus no Salmo de número 23? Todas as vezes que eu movimento essa parte do sermão, do final para o começo, eu quebro completamente as regras da homilética. Tudo bem? Isso deveria estar no final e eu sempre trago para o começo. Eu comecei a fazer isso pelo seguinte: geralmente quando nós vamos ler livros sobre sermões de homilética, a última coisa mais importante e enfatizada é a oração. E então eles abrem aquele ponto específico da oração, dizendo: olha, a oração é a parte mais importante do sermão. E a pergunta que eu sempre fiz como um homem lógico, né, programador, é: se a parte mais importante, por que a parte mais importante está no final e não no começo? A parte mais importante vem no final e no começo? Começo. Se Jesus é a parte mais importante no Salmo 23, então eu acredito que ele não deve ficar por último. Ele tem que ser logo evidenciado para que o povo possa saber então onde encontrar o seu mestre ali no Salmo de número 23. E ele está aí, acredite, de formas gloriosas ele está aí. Ele está presente aí de duas formas neste Salmo. Primeiro, na figura do grande pastor. Jesus é este grande pastor. E segundo, na figura de um rei humilde. Na figura de um rei humilde. Você vai perceber comigo que o Salmo de número 23, ele traz a figura de um rei e a figura de um reino. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas Jesus está aí na figura deste rei humilde. Isso vai ficar mais claro para vocês. Quero ver com vocês inicialmente Jesus na figura do bom pastor. Este é um conceito que está presente no Antigo Testamento, mas é um conceito escasso ali, é alguma coisa que aparece pouco no Antigo Testamento. E quando aparece no Antigo Testamento, aparece como Deus sendo o pastor de um povo, não pastor de uma pessoa específica, mas sempre relacionado a um povo, o povo de Israel. É dessa maneira que você vai encontrar Deus como supremo pastor no Antigo Testamento. Gênesis 48:15 fala sobre isso. Salmos 80, verso 2 também vai mostrar Deus como o pastor do seu povo. Por isso o Salmo 23 está na contramão de tudo. Uma vez que o Antigo Testamento evidencia Deus como pastor de uma nação, de um povo, e não um pastor específico de uma pessoa, ok? Então o Salmo 23 ele começa a destoar um pouco e começa a apresentar Deus como pastor de você, o seu pastor, o seu pastor, o meu pastor. O Salmo 23 começa a destoar então nesse aspecto. Deus, no Salmo 23, começa a se apresentar como pastor do indivíduo, da pessoa, não de uma nação mais, de um indivíduo, você. Jesus sempre se mostrou a nós no Novo Testamento
como a figura do grande pastor. E ele afirmou isso diversas vezes: eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. Aqui está a figura, então, de Jesus no Salmo 23. Jesus é este pastor do qual o salmista Davi está falando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Jesus faz a afirmação de que ele é o bom pastor em João 10, verso 11, quando ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Ele vai fazer a mesma afirmação em João 10, 14 a 16, quando ele diz: eu sou. Essa figura eu sou, lembra vocês de alguma coisa? O Deus do pacto, quando se apresenta a Moisés, diz que ele é quem? Moisés pergunta a ele: a quem? Quem é que eu vou dizer que me enviou? E Deus diz a ele: o eu sou te enviou. Aqui Jesus está usando a mesma palavra: eu sou. João 10, 14 a 16, ele vai dizer novamente: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o meu Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas ovelhas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha só que maravilha. Jesus, neste Salmo 23, é o bom pastor. Ele é aquele que cuida destas ovelhas, ele é aquele que guia estas ovelhas, ele é aquele que guarda, que conforta, ele é aquele que sustenta. As palavras do salmista, então, estão direcionadas imediatamente para Jesus. Segunda forma como Jesus aparece nesse salmo é como um rei humilde, um anfitrião. Eu gostaria que você observasse aí no verso 5 e no verso 6, que Davi fala de algumas coisas bem interessantes. Versos 5 e 6 do Salmo 23. Ele fala de uma mesa na presença dos inimigos. Viu aí? Ele fala de unção sobre a cabeça, unção com óleo sobre a cabeça. Ele fala também sobre cálice que transborda. Ok? No verso 6, ele vai falar sobre uma casa segura. Aqui Davi está imaginando, então, ele mesmo como hóspede, não de uma pessoa qualquer, mas ele como hóspede de um rei, ele como hóspede de alguém que é extremamente exaltado. E é exatamente nesse ponto que Jesus aparece, na figura de um rei humilde. Aqui está Jesus em toda a sua glória. No Antigo Oriente era comum que o hospedeiro ungisse a cabeça e também os pés do hóspede, daquele que estava sendo ali por ele acolhido dentro da sua casa. Geralmente quem fazia isso era o dono da casa, e através deste ungir a cabeça com óleo e ungir os pés, ele demonstrava a sua humildade, ele demonstrava o seu cuidado conosco. Você começa a pensar, por exemplo, na caminhada desses viajantes através da terra. Geralmente os seus pés ali ficavam sujos, a sua roupa ficava suja, o seu rosto ficava sujo. Havia na porta de entrada das casas bacia, toalhas e talhas com água. Então, quando o hóspede chegava, ele parava a porta e o dono da casa então limpava os pés dele, lavava as suas mãos e ungia também a sua cabeça quando ele estivesse então já limpo e sentado. Se o hospedeiro era alguém humilde, era ele mesmo que fazia esse trabalho. Se o hospedeiro era alguém humilde, era alguém digno,
Ele mesmo fazer esse trabalho. Sabe por quê? Porque quem está sendo recebido é sempre alguém honrado. Quem entra dentro da casa é sempre alguém honrado. E é honroso e é uma forma de humildade cuidar daquele que está então entrando nas suas casas. Isso lembra você de alguma coisa? De alguém? Jesus fez isso com os discípulos, você lembra? Quando ele lavou os pés dos discípulos na Santa Ceia, ali Jesus estava como anfitrião, o dono da casa. E quando ele se coloca para lavar os pés dos discípulos naquele momento, é uma atitude de humildade e também uma atitude de honra para ele. Ele reconhece que aqueles que estão ali diante dele são pessoas honradas. É também este um dos motivos pelo qual ele faz isso. O outro motivo é uma atitude de humildade. Ele vai dizer: eu estou dando a vocês exemplo para que assim como eu fiz, façam vós também. Fazer o que, Jesus? Sejam humildes, assim como eu. Jesus então está dando um exemplo de humildade aos discípulos. Eles com frequência estavam querendo fazer valer a sua opinião. Já percebeu como isso acontece dentro da igreja? Houve um caso muito interessante entre os discípulos. Eles estavam reunidos, os 12 ali, e então a mãe de 2 deles chega para Jesus e dá uma cochichada para Jesus: Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, bota um dos meus filhos à tua direita e o outro à tua esquerda. Faz isso. Os outros 10 escutando isso, sabe o que aconteceu? Gostaram não. O caldo ferveu ali, o negócio entornou. Às vezes nós estamos assim como os discípulos. Às vezes nós estamos da mesma forma como está sendo descrito aqui. Às vezes nós estamos querendo fazer valer a nossa opinião, e ela nem é tão importante assim. Se você parar para observar, às vezes a nossa opinião ela não é tão importante assim, em muitas ocasiões. Com frequência os discípulos também queriam um lugar de honra, queriam um lugar de destaque, queriam um lugar onde eles pudessem aparecer, queriam um lugar onde eles tivessem evidência. Por isso Jesus aparece nessa figura aí do hospedeiro humilde e diz: olha, entre vocês não será assim. A marca de vocês é a humildade. Não é engrandecer-se, não é ser o primeiro, é ser o último, não é ser servido, mas é servir. Não é querer fazer a sua opinião valer a pena, valer sobre todas as demais opiniões, mas é deixar que as opiniões dos outros prevaleçam também. Isso é atitude de humildade. Com frequência os discípulos então estão nessa briga, estão nesse rolo, estão gerando incômodo. Não perceberam que foram chamados e trazidos pelo Senhor para servir, para serem os últimos, para darem a sua vida no serviço. Jesus vai mostrar para eles: olha, exaltado mesmo é ser humilde. Assim como a figura deste hospedeiro no Salmo de número 23. O exaltado mesmo é ser humilde. Existe um outro momento em que essa humildade de Jesus é retratada. Pense em um grande rei, então lavando os seus pés e as suas mãos, e ele mesmo ungindo a sua cabeça. Existe um segundo momento em que isso aponta imediatamente para Jesus. Eu gostaria de fazer essa leitura para você e que você ouvisse. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, algum consolo de amor, alguma comunhão do Espírito, se existe profundo afeto, e se existe sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo vocês mesmos todos um mesmo modo de pensar, tendo vocês o mesmo amor e sendo unidos de alma e também de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas façam por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus propósitos e os seus próprios interesses,
mas também os interesses e os propósitos dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, na forma de rei, não considerou o ser igual a Deus, algo que ele devia ter retido de qualquer forma ou a qualquer custo. Pelo contrário, Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se ele mesmo semelhante aos seres humanos. E reconhecido na figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Filipenses 2, versos de 1 a 11. Eu quero que você perceba no texto de Filipenses capítulo 2, como Cristo era o supremo rei do universo, o supremo governante de todas as coisas, mas que deixando a sua glória e não considerando estas coisas exaltadas como algo a qual ele deveria prender-se, ele toma sobre si a figura humana. Jesus agora é Deus e homem ao mesmo tempo, e nesta figura de Deus e homem, ele passa a servir. Isso é o que difere a religião cristã de todas as outras. Em todas as outras religiões, os deuses querem ser servidos. Na religião cristã, Deus desce da sua glória e serve o seu povo. Ele vem e cuida do seu povo. Ele é este rei humilde, descrito nos versos 5 e 6 do Salmo 23, que cuida do seu hóspede. Ele é este hospedeiro que recebe este hóspede na sua casa, coloca diante dele uma mesa, coloca um cálice diante dele. Ele é este hospedeiro humilde, este rei humilde, que unge a cabeça do seu hóspede, que cuida do seu hóspede. Você percebe como Jesus começa a aparecer aqui de uma forma gloriosa na pessoa desse rei que está descrito nos versos 5 e 6. Ao receber um hóspede, ele cuida deste hóspede de uma forma humilde, que só Jesus poderia então cuidar. Essas são as duas formas como Jesus aparece no Salmo 23. Primeiro, a figura deste pastor que cuida, que alimenta, que serve as suas ovelhas. Depois, nesta segunda forma, neste hospedeiro que está recebendo alguém dentro do seu reino ou dentro do seu palácio aí, e que está servindo então este hóspede. Eu gostaria de ver com você então ainda, pelo menos a primeira parte deste sermão, que trata sobre o pastor e as suas ovelhas, versos 1 e 2. Os versos 3 e 4 nós vamos chamar de o guia e o viajante. Os versos 5 e 6 nós vamos chamar de o hospedeiro e o hóspede, que é onde está nosso Senhor Jesus Cristo. Essa divisão é uma divisão dos salmos, meus irmãos, que vem desde os pais da igreja, passa aí pelos reformadores. É uma divisão sempre muito conhecida entre os pregadores. É comum que nós utilizemos, venhamos a nos valer desse tipo de divisão e até mesmo de outros estudos dos nossos irmãos, ok? Versos 1 e 2, o pastor e as ovelhas. Versos 3 e 4, o guia e o viajante. Versos 5 e 6, o hospedeiro e o hóspede. Tem uma diferença aí nos versos de número 3 e o número 2. É uma pequena mudança que eu fiz. Você deve saber que os versos aí foram colocados mais tarde, por volta do século 15, 16, 17, é que estes versos então eles são colocados aí, ok? E eu vou fazer uma pequena diferenciação então naquilo que está nos versos 1 e 2, e vou trazer mais um conjunto de frases para compor o verso 2, tudo bem?
Então vai ficar assim o verso 1 e 2, olha só. O Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Eu vou até aí como sendo o verso de número 2, ok? Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Este seria então os versos 1 e 2 para nós. Vamos começar a pensar em Deus como o supremo pastor das suas ovelhas? O salmista começa então o Salmo de número 23, então tratando sobre, nesta primeira parte, descrevendo sobre as qualidades de Deus como sendo um pastor, como sendo o supremo pastor do indivíduo, não mais de um povo, mas o meu e o seu pastor. Ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, não sinto falta de nada. Este é o sentido deste verso: não sinto falta de nada. Ou então, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Faz-me reclinar em verdes pastagens, conduz-me para os lugares de repouso, refrigera-me a alma. Este refrigera-me a alma traz a minha alma de volta para si. Refrigera a minha alma traz de volta a minha alma para si. Em todo caso, o Senhor é o pastor que traz a ovelha perdida para Ele mesmo. Estes versos, meus amados irmãos, começam a tratar da provisão de Deus para aqueles que confiam no Senhor. O que é a provisão de Deus? Dentro dos decretos de Deus, Deus olhou para todas as necessidades que eu e vocês teríamos. E Deus, dentro dos seus decretos, antes que nós viéssemos à existência, supriu pelo seu poder tudo aquilo que nós haveríamos de precisar, de necessitar. Todas as nossas necessidades foram supridas de antemão pelo Senhor. Isso é provisão. Ele cuidou de nós de antemão, cuidou daqueles que confiam nele. Deus então toma todos os cuidados necessários para que nunca falte nada a mim e a vocês. Os versos 1 e 2, olha só que interessante. Eu sei que você vai achar isso uma coisa banal, talvez alguns aqui, outros eu sei que não. Conhecendo bem a casa de alguns dos meus irmãos aqui. Deus cuidou para que nunca falte o alimento dentro da sua casa. Provisão material. O salmista começa a descrever então as coisas básicas que o grande pastor disponibiliza para os seus: verdes pastagens, erva nova, água, lugar de repouso, um ambiente que ofereça descanso. Deus começou a cuidar de você e de mim antes que nós viéssemos à existência, e aprove a Deus que nunca faltasse para nós comida, água, descanso. Olha que maravilha! Um ambiente de repouso, versos 1 e 2. Do outro lado, o salmista começa a deixar claro que os alimentos então começam a ser possíveis por causa da atuação favorável de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É o grande pastor quem nos conduz rumo àqueles lugares que oferecem alimento. É o grande pastor que nos conduz àquele lugar onde oferece bem-estar. É o grande pastor que nos conduz àqueles lugares onde nós encontramos água. Da mesma forma, é aquele pastor divino quem faz a ovelha reclinar-se naquele lugar onde ele escolheu. Não é a ovelha que escolhe o lugar, não é a ovelha que escolhe a comida,
Não é a ovelha que escolhe o lugar de descanso, não é ela quem escolhe a água, é o pastor da parte de Deus, o próprio Deus, quem escolheu estas coisas para os seus filhos. É Ele quem direciona a vida e o cuidado dos seus filhos. Já parou para pensar? Que Deus cuidou de você para que não te faltasse alimento? Em qual outro salmo que você vê o eco dessa verdade? Fui moço, hoje sou velho, e nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar. O quê? Bom, comida. Porque o Senhor de antemão cuidou destas coisas para os seus filhos. Isso tem um eco em algo que Jesus falou também no Novo Testamento. Está lá em Lucas 12, 22 a 32. Justamente porque Deus sabia que nós estaríamos preocupados com comida, com bebida, com descanso. Jesus vem e diz: olha, Deus já preparou tudo isso de antemão para vocês. Eu gostaria de fazer essa leitura para confortar teu coração. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo, é Deus que os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, ao curso da própria vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que é que vocês se preocupam com aquelas que são grandes? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e que amanhã é lançada fora, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que hão de comer, o que hão de beber. Não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é quem procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Você percebe como de antemão Jesus fala que não adianta nós ficarmos preocupados com aquilo que diz respeito ao nosso sustento, porque Deus de antemão previu estas coisas e decretou que estas coisas chegariam até nós de uma forma ou de outra, através de algum irmão da igreja, através de uma outra pessoa que você não conhece. Há uma infinidade de formas que Deus pode fazer chegar até você as bênçãos que Ele previu de antemão para você, as bênçãos que Ele previu de antemão para mim, o sustento necessário. Sabe de que forma prática isso se aplica na nossa vida? Quando o teu emprego começa a ficar abalado, você percebe que o seu patrão chegava numa Land Rover, agora nada contra, mas agora ele começou a chegar num carro mais simples. Quando você percebe que eles começaram a mandar embora muitas pessoas e possivelmente você é o próximo, então o teu coração começa a aplicar essas coisas que eu estou descrevendo aqui, e você rapidamente já começa a se preocupar, sabe com o quê? Como é que eu vou pagar minha luz? Como é que eu vou pagar minha água? Como é que eu vou fazer a compra de 600, de 500, de 400 reais no final do mês? Como é que eu vou pagar a prestação da minha casa? Talvez alguns de vocês já tenham passado por isso. Eu acho interessante que semana passada um irmão meu me ligou e disse assim: olha pastor, eu estou com um problemão. Eu falei: ai. Sabe o que acontece? Eu tinha um problema na justiça, um problema real, que eu devia mesmo.
e o juiz decretou e bloqueou a minha conta, e bloqueou a minha conta do pagamento. Eu disse: e você? Não, eu estou confiante no Senhor, eu estou descansando no Senhor. Não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa vai acontecer, né? Bloqueou a conta do salário. E aí, pastor? Rapaz, havia lá um pequeno valor nessa conta. Uma semana depois caiu o salário. E pastor, perdeu o salário também? Não. Ficou bloqueado uma parte, outra parte ficou livre. Você pode pensar que isso está dentro da forma como os homens trabalham nesse mundo. Eu gosto de pensar que isso está dentro dos decretos e da providência de Deus sobre cada um dos seus filhos, sobre mim e sobre você. E são as formas que nós desconhecemos e que Deus cuida de cada um de nós quando nós pensamos que tudo está perdido e que as coisas vão começar a se complicar e se complicar bastante. Quer quando você perde o emprego, quer quando você esperava um recurso financeiro que não apareceu, Deus não vai deixar faltar a você e a mim, meu irmão e minha irmã, a comida, o necessário, o pão de cada dia, a água, o lugar de descanso. Olha só quem está falando. Aqui, meus irmãos, nós temos a imagem de um pastor de ovelhas. Davi foi pastor de ovelhas. Ele agora aplica essa imagem dele cuidando das ovelhas ao cuidado de Deus com ele mesmo. Da forma como ele cuidava das ovelhas, ele agora diz: é assim que Deus cuida de mim, é com o mesmo cuidado, com o mesmo amor. Esta é uma das funções que são aplicadas a Deus, pastor. Geralmente nós pensamos em Deus como Pai, como governante soberano sobre toda a terra, como aquele que é Senhor sobre tudo, como aquele que detém nas suas mãos o poder de dar vida, de tirar vida. Geralmente nós pensamos em Deus como um rei, pensamos em Deus como um juiz que julga sobre toda a terra, mas raramente nós pensamos em Deus como o nosso pastor, como o nosso líder. A minha expectativa é que você, ao olhar para mim, ao olhar para os nossos presbíteros, para os nossos diáconos, é que você veja que Deus resplandece através desses homens, que na verdade é Deus quem cuida da sua vida através destes homens, que é Deus quem movimenta a sua vida de um lado para o outro, que é Deus quem traz a sua palavra, o seu ensino, o seu estudo através da vida desses homens. É Deus quem usa esses homens como ferramentas, como Ele bem quer, porque o grande líder no final é Ele, o grande pastor no final de tudo é Ele. É Ele quem direciona a vida da sua igreja. A igreja lhe pertence, as ovelhas são dele. É Ele quem edifica a igreja, é Ele quem levanta a igreja, quem levanta homens para o serviço, tira homens do serviço. É Ele quem coloca pessoas, tira pessoas. É Ele quem governa a minha e a sua vida através desses homens. É dessa maneira que Ele cuida de mim e cuida de você. Ele é o pastor, Ele é o líder supremo. Este pastoreio do Senhor então gera uma sensação de sentir-se guardado, protegido, suprido. Ai de você quando pensar que você está guardado, protegido e suprido pelo pastor Fabiano. Ai de você quando pensar que eu sou capaz de dar todas estas coisas a você. Você vai descobrir que eu sou um verdadeiro fracasso para te dar estas coisas. Ai de você quando pensar que os nossos presbíteros, os nossos diáconos são capazes de dar estas coisas a você. Proteção, sustento, consolo, conforto. Não são. Antes é o Senhor quem dá todas estas coisas ao povo dele. Trabalho pastoril agora, e a gente finaliza com esse trabalho pastoril que está aí nos versos 1 e 2. No antigo Israel, o trabalho de um pastor era bastante árduo. Alguém aí quer ser um pastor? O trabalho de um pastor era bastante árduo, era bastante dramático. Era difícil garantir a vida, a permanência e o cuidado das ovelhas.
Você, por exemplo, pode ler comigo aquilo que está em Gênesis 31, verso 38, que são as palavras que Jacó diz ao seu tio e sogro Labão. Isso mostra como o trabalho de um pastor é extremamente difícil. Diz assim o texto, Gênesis 31, 38. 20 anos eu estive com o Senhor. Jacó está falando com o seu tio Labão. As suas ovelhas e as suas cabras, perceba, gado miúdo, né? As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Eu assumi o prejuízo. Da minha mão o senhor Labão o requeria, tanto o roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite eu era consumido pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Perceba o trabalho árduo de um pastor através da vida do próprio Jacó aqui, falando ao seu tio Labão. Você quer ser um pastor? A vida de um pastor não é caracterizada como algo fácil, não é romântico, não é repleta de aventuras, é um trabalho exigente, é um trabalho extremamente perigoso. Além do mais, conforme o tempo vai passando, dentro da estrutura de Israel, os pastores começaram a ser mal vistos. Eles não têm morada certa, às vezes eram vistos como ladrões e às vezes eram vistos como assassinos. Quero um conselho? Fique longe de pastores. Estou brincando. Estou me referindo ao pastoreio de gado miúdo em Israel. Mas obviamente eu poderia transferir imediatamente esse texto para a vida dos pastores hoje. Ser pastor não é fácil. A formação de um pastor não é fácil. É alguma coisa extremamente difícil. É um trabalho exigente, é um trabalho perigoso, é um trabalho onde nós subimos no púlpito e falamos em nome do Senhor para o povo do pacto. É um trabalho onde Deus nos comissionou para cuidar do povo do pacto, um povo que Ele comprou com seu próprio sangue. É um trabalho onde os pastores são mal vistos. É um trabalho onde os pastores geralmente são alvos de desconfiança fora da igreja e muitas vezes dentro da igreja, entre os amigos, entre os colegas da própria igreja. É um trabalho difícil. Uma vez eu sentei com um presbítero, ele me disse uma coisa horrível que eu não esperava ouvir na minha vida. O valor mais exaltado que eu, Fabiano, carrego comigo, minha esposa sabe qual é. Quando mexe nesse valor, eu fico desestabilizado. O maior valor é a confiança. Percebe que quando você falar alguma coisa comigo que mexa com confiança, você vai perceber que a minha cara vai mudar na hora. Porque esse é o maior valor que eu carrego comigo. Eu sentei com um desses presbíteros, não é daqui da nossa igreja, graças a Deus. Então ele me disse algo que eu nunca esqueci. Já está indo para 1 ano que ele me falou isso, eu nunca esqueci. Ele me disse: nunca confie em pastores. Como assim? Como assim? O pastor é alguém chamado por Deus para cuidar da sua vida. O diácono, o presbítero, é alguém chamado por Deus para cuidar da sua vida. Deus cuida de você através destes homens que Ele levantou. Deus traz a você cada cuidado através destes que Ele permitiu. Deus os forjou de uma forma que eles não poderiam ser forjados de qualquer outro jeito, senão debaixo
do ferro do próprio Deus, do fogo do próprio Deus. Aqui está a figura de um pastor, então, em Israel. Mal visto, alguém não confiável, alguém que às vezes era tido como ladrão ou assassino. Agora é estranho como Deus, através de Davi, pega a figura de um pastor e aplica a ele mesmo, ao seu filho, digno de toda honra e de toda glória. Ele pega aquela figura que é a figura de alguém execrado, de alguém que é alguém rejeitado, e aplica ao filho. E diz: vocês veem esse pastor? É uma representação do filho. Esses dois primeiros versos, então, meus amados irmãos, nós somos convidados a duas coisas, e eu paro aqui. Primeiro, você é chamado a descansar na providência do Senhor para a sua alimentação. Às vezes coisas difíceis vão acontecer na sua vida, relacionados a dinheiro, relacionados a trabalho, relacionados a uma infinidade de coisas. Dificuldade para pagar as contas, dificuldade para trazer os dízimos, ofertas à casa do Senhor, dificuldade para comprar às vezes um remédio, dificuldade para comprar uma roupa. Deus está falando para você através do Salmo 23, olha, fique tranquilo, eu tenho cuidado de todas as coisas, não vai faltar a você aquilo que é necessário. Primeira coisa, então, confie na providência do Senhor. Ele é como esse pastor que está atento às suas ovelhas e que não permite que nada arrebate as suas ovelhas. Segunda coisa, meus amados irmãos, Deus então tomou todo o cuidado necessário para o alimento das suas ovelhas, para que nada falte. Segunda coisa, então, que eu gostaria de pensar é de como Deus, através dos instrumentos que Ele levantou, cuida da sua vida. Como Deus guia a sua vida por meio da sua palavra, como Deus direciona a sua vida por meio da sua palavra, quando é exposta na escola bíblica dominical, nas devocionais ou agora à noite. Como Deus faz isso através de homens como eu, como o presbítero Charles, presbítero Evo, presbítero Rui, presbítero Robertinho, os diáconos, nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão almejando também o diaconato ou o presbiterato. Como Deus de antemão providenciou esses homens para cuidar da sua vida, para direcionar a sua vida. Em terceiro lugar, deixa um convite para que você se permita ser pastoreado. Salmo 23 é um salmo onde Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Um salmo onde você se permite ser pastoreado através de homens que Deus usa para pastorear você, para cuidar de você, para cuidar do seu casamento, para cuidar dos seus filhos, para cuidar quando a esposa fala alguma coisa que não está de acordo. O pastor tem que puxar a orelha mesmo, o presbítero tem que puxar a orelha, às vezes tem que falar alguma coisa para o diácono, às vezes tem que falar alguma coisa para a irmãzinha, para o irmãozinho. E através desta exortação, assim como eu tenho ensinado vocês em Provérbios, você pode tomar duas atitudes: a atitude do homem tolo ou a atitude do homem sábio. Saber que através dessas exortações você vai se tornando uma pessoa cada vez mais sábia, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais pronta diante do Senhor. Não é vergonhoso ter a atenção chamada, vergonhoso é rejeitar quando alguém te chama a atenção. Isso é vergonhoso, ok? Deus então está chamando cada um de nós: se permita ser pastoreado. Portanto, nós vamos agora, neste momento, participar da mesa do Senhor. Não é isso? E eu tenho insistido com você, vez após vez, sobre duas coisas. Primeiro, o cuidado que nós devemos ter com os elementos. A nossa saúde. Existem pessoas de idade na nossa igreja, nós temos que cuidar dessas pessoas. Segunda coisa, eu vou dizer de novo para você: vamos acertar esse casamento?
Já se passaram quantos anos até aqui? Vamos lá no cartório, vamos acertar logo esse casamento? É impressionante como Deus está falando com você, vez após vez, mas você? Vamos acertar a vida diante do Senhor? Deus está falando com você, se permita ser pastoreado, se permita ser instruído, se permita ser abençoado. Você precisa participar deste momento da mesa do Senhor. Você precisa fazer parte do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Você precisa receber o conjunto de instruções bíblicas. Sabe por quê? Porque se você não recebe o conjunto de instruções bíblicas, você vai continuar pensando que é normal não vir ao culto domingo, sem saber que é uma quebra de um dos mandamentos do Senhor. Capaz, pastor? Sim. O sábado do Senhor, que é o domingo para nós, que nós devemos ser encontrados com os nossos filhos da casa do Senhor, às vezes nós não estamos quebrando a lei do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o guardar e o está junto com os demais mandamentos, com os mandamentos de furto, os mandamentos de assassinato, de adultério. Então você precisa ser instruído nessas questões básicas, porque eu quero ver você aqui nos domingos comigo. Nós, investimos 30 horas, 40 horas preparando o sermão, preparando o EBD. Já parou para pensar 40 horas produzindo alguma coisa para chegar aqui e ensinar você? Para que você esteja aqui, para que os teus filhos estejam aqui. Se permita ser pastoreado, se permita ser cuidado, se permita ser guiado, orientado no bom caminho, se permita ser discipulado, se permita crescer na graça e na sabedoria. Deus vai cuidar de você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, consagrar os elementos ao Senhor.